Olá pessoal, aqui é a Gesiane. Hoje eu vou continuar os ensaios do livro Hábitos Atômicos. Lembra que eu falei ontem para vocês sobre as 4 leis? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a primeira lei. Torne-o claro. Para a gente conseguir mudar os nossos hábitos, a gente precisa tomar consciência deles, tanto do que a gente quer mudar, quanto do que a gente vem fazendo nos dias de hoje. Então, para isso, eu vou explicar algumas coisas para vocês entenderem melhor. O nosso cérebro, quando ele repete muito uma atividade, ele adquire uma capacidade de predição, como se fosse uma antecipação das coisas que podem acontecer. Por exemplo, um curador de um museu. Essa pessoa ela consegue detectar facilmente se aquela obra é verdadeira ou se é uma excelente falsificação. Então, isso é uma capacidade que a gente adquire devido a uma repetição de um mesmo hábito. E uma coisa até que comentei com vocês ontem é que o automatismo passa do consciente para o subconsciente. E muitas vezes a gente subestima o poder dessa parte da nossa mente, porque nós não pedimos para o nosso coração bater ou para nossa digestão acontecer, ela acontece automaticamente e é essa parte que é responsável por essa parte automática nossa e também dos hábitos quando eles são implementados. Só que a gente costuma não entender muito bem e acaba subestimando esse poder. E a gente passa a enxergar que nós somos muito mais do que o nosso consciente. E o que acontece? Quando a gente cristaliza um hábito, né, e ele vai para essa parte automática nossa, seja ele bom ou ruim, a gente está repetindo sem nem perceber. Ele se torna invisível para a gente. Ou seja, o estímulo, né, aquele primeiro nível para que um hábito aconteça, ele acontece automaticamente e a gente nem percebe. E isso pode ser muito útil ou uma armadilha, porque se é um hábito bom, maravilha, libera espaço mental, a gente pode se dedicar a outras coisas, ter mais liberdade. Ao mesmo tempo, isso também pode ser uma armadilha, porque se for um hábito ruim, muitas vezes a gente nem percebe que ele está acontecendo. Um exemplo é o controle remoto ali do lado do sofá, ou os doces ali no armário da cozinha. Então é por isso que é tão importante a gente tomar consciência deles para que a gente possa mudar os hábitos. O psicólogo Carl Jung fala assim: até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. No livro fala de uma técnica apontar e falar, é o nome dela. Lá no Japão, a linha ferroviária deles é considerada uma das melhores do mundo, é porque eles implantaram um sistema chamado apontar e falar. É mais ou menos assim, quando ele chega ali no sinal verde, ele fala, né? Ele aponta e fala: "Estou chegando no sinal verde". E assim por diante. Isso faz com que muitos erros não aconteçam, justamente por esse automatismo nosso, dos nossos costumes, né. E isso faz com que a gente torne os nossos hábitos que são inconscientes, conscientes, então evitando erros, né, através da verbalização. Então ele dá um exemplo ali bem interessante que a gente pode trazer esse tipo de técnica para o nosso dia a dia. Então, para nossa avaliação pessoal, como a gente poderia fazer isso? Então ele fala assim: faça uma lista dos seus hábitos diários. Por exemplo, acordar, desligar o alarme, checar o celular, ir ao banheiro, tomar banho e depois você se pergunta assim: esse hábito é bom, ruim ou neutro? E daí você colocaria um mais no bom, um menos no ruim e um sinal de igual no neutro. Então fica mais ou menos assim: acordar, desligar o alarme, neutro. Checar celular, menos. Ir ao banheiro, pesar-se, mais. Tomar banho, mais. Escovar os dentes, mais. Passar fio dental, mais. Passar desodorante, mais. Então você faz essa lista completa do seu dia a dia e coloca se é bom, ruim ou neutro. E isso te ajuda para você identificar, ter clareza e tirar o que é ruim, colocar o que é bom. Então é uma técnica ótima para te ajudar nisso. E uma pergunta também que pode te ajudar muito é assim: esse é um hábito que me ajuda a me tornar quem eu quero ser? E uma coisa interessante que a gente costuma, quando a gente passa para avaliar os nossos hábitos, analisar o que pode ser ou não mudado, a gente costuma se julgar, se tratar mal, ser negativo com a gente mesmo, né? Só que ele diz para a gente não fazer isso. Então é sempre legal a gente avaliar em terceira pessoa. Então, dizer mais ou menos assim, quando você estiver avaliando algo que você faz e você não quer fazer mais. Por exemplo, tem lá o chocolate, você quer tirar isso da sua vida, porque você sabe que te engorda, faz mal, você vai falar, você vai verbalizar em voz alta aquilo, e você vai dizer a consequência daquilo. Então, por exemplo, eu tô prestes a comer chocolate, eu não preciso dele, e se eu comê-lo, ele vai me engordar e vai me fazer mal. Por você falar isso, você traz consciência
e dá clareza para a consequência, torna essa consequência muito mais real. Então a ideia principal é essa: para qualquer processo de mudança é necessário trazer consciência, que faz parte da primeira lei, que é de tornar claro aquele problema. Bom, então é isso. Amanhã a gente volta ainda com essa parte de tornar claro. Tem mais insights, mais ideias aí para conseguir mudar os nossos hábitos. Fico por aqui hoje e até amanhã no próximo insight.